Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. A rápida popularidade do programa de inteligência artificial ChatGPT preocupa o mundo educacional. Japão cria plano multimilionário para aumentar a taxa de natalidade do país. Estudo mostra que a soneca pode aumentar a capacidade de aprendizado e de produtividade. Um dos principais assuntos do momento, a inteligência artificial, ainda desperta o interesse e a curiosidade da população. Alguns cientistas entendem que a ferramenta pode melhorar o seu diálogo, mas dificilmente trará apenas dados verdadeiros para as conversas. Tecnologia, internet e inteligência artificial. Com o aumento exponencial dos avanços tecnológicos, diversas plataformas vêm surgindo e acrescentando ainda mais melhorias para as ferramentas já existentes. O ChatGPT é um exemplo desses lançamentos. No começo, a plataforma de diálogo com uma inteligência artificial causou espanto pela clareza de informações e facilidade. Contudo, suas respostas para alguns temas se tornaram mais superficiais e apresentavam erros básicos como informações e nomes, datas e locais questionados pelo público. Dessa forma, os cientistas estão começando a perceber que esses bots, como são chamados, não podem conversar exatamente como um ser humano, mas muitas vezes parecem. Isso porque, como esses chats aprendem suas habilidades a partir de dados postados na internet por pessoas reais, eles geralmente produzem inverdades ou até mesmo discursos de ódio. Os especialistas ainda discutem se os pontos fortes dessas tecnologias superarão suas falhas e potenciais danos, mas mesmo assim concordam em um ponto: a credibilidade da conversa fictícia continuará a melhorar. E dizem ainda que essas melhorias exponenciais começarão a se estabilizar nos próximos anos, quando os modelos de linguagem chegarem a um ponto em que terão analisado praticamente todos os textos na internet e aí sim um diálogo mais intenso com as máquinas será possível. Por enquanto, as inteligências artificiais não passam de entretenimento para o grande público que utiliza a internet. E a rápida popularidade do programa de inteligência artificial ChatGPT preocupa o mundo educacional. Na Suíça, dezenas de professores participaram de um seminário para aprender como lidar com o robô Sabe Tudo, que pode ser usado por qualquer pessoa gratuitamente. Uma nova ferramenta ou uma ameaça? Parte do mundo educacional está preocupada com o uso que os alunos podem fazer do programa de inteligência artificial ChatGPT, disponível gratuitamente na internet desde novembro passado. A nova plataforma pode criar dissertações, anúncios publicitários ou linhas de código de programação em questão de segundos. A novidade tem gerado piadas sobre o uso nem sempre sutil do programa pelos alunos. Na Suíça, professores realizam seminários para ajudar a desmistificar a ferramenta e descobrir como lidar com o robô Sabe Tudo. Durante o seminário, os professores mostram que o ChatGPT comete alguns erros que denunciam o programa. Embora possa produzir textos que dão a impressão de terem sido escritos por humanos, pode gerar respostas que parecem lógicas, mas erradas. Para alguns professores, isso seria a chave para pegar trapaceiros. E olha só, os alunos do primeiro e segundo anos do ensino fundamental das escolas municipais de Santos, no litoral sul de São Paulo, já contam com mais uma disciplina fixa na grade curricular. É a língua brasileira de sinais. O ensino de Libras será ampliado de forma gradativa para as demais séries nos próximos anos e as aulas serão ministradas por professores concursados e especializados.
A implementação do ensino começou em 2021, após a publicação do decreto que regulamentou a lei municipal com previsão da inclusão da Libras no currículo das instituições públicas e privadas de ensino. No ano passado, a Prefeitura fez concurso público para contratar professores de Libras e o currículo foi validado pela Congregação Santista dos Surdos. A matriz foi apresentada ao Conselho Municipal de Educação e homologada pela Secretaria de Educação, que, por sua vez, enfatizou que foram feitos muitos estudos para verificar a melhor maneira de começar este trabalho, analisando experiências de outras cidades e envolvendo diversos profissionais e membros da comunidade. Para um dos professores da língua na rede, Libras é a primeira língua adquirida por surdos devido ao espaço visual linguístico. Portanto, é de grande valia que possa haver a interação entre todos em qualquer lugar e em pouco tempo. Agora, aproximadamente 5.000 alunos terão acesso à linguagem e fazer parte desta inclusão aos alunos surdos. A Prefeitura de Santos explicou ainda que o trabalho de 14 intérpretes de Libras continua normalmente para os que frequentam atualmente as aulas do ensino regular. O governo de Portugal publicou uma portaria oficial que garante residência automática a brasileiros no país. O novo texto regulamenta alterações na lei de estrangeiros portuguesa, que facilitam a imigrantes de países que falam português a pedirem uma autorização. Com um grande aumento de migração brasileira para outros países, Portugal tem sido o principal destino de escolha. Só que, além de trabalho e da saudade, um outro problema, até então, impactava o bem-estar dos brasileiros no país europeu: a dificuldade de encontrar uma residência fixa ou algo que os agradasse. Mas essa mudança na legislação pode mudar e muito essa condição. Com a publicação da nova lei, o novo modelo já entra em vigor. Dessa forma, será possível conceder a autorização de residência de 1 ano a imigrantes dos países da comunidade de língua portuguesa, sem que seja preciso passar pelo processo de manifestação de interesse, que hoje leva até 2 anos. Com a residência automática, os imigrantes poderão trabalhar, se inscrever em cursos ou alugar imóveis de maneira legal. Aqueles que deram entrada no processo de manifestação de interesse em 2021 e 2022 e estavam necessitando de uma liberação residencial serão agraciados com a lei e só precisarão renovar a autorização posteriormente. Com essa notícia, agora o sonho de respirar novos ares aumenta ainda mais. Os brasileiros que pretendem ir a Portugal não precisam mais entrar em contato com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Essa é uma facilidade que Portugal está empenhado a cumprir, já que sente o compromisso histórico com os países de língua portuguesa. Assim como em diversos países desenvolvidos, o Japão tem sofrido com um ponto crucial ao seu funcionamento: a natalidade. Por isso, o governo pretende criar um plano multimilionário para tentar, de uma vez, sanar com esse problema que vem afetando o país há anos. O primeiro-ministro do país, Fumio Kishida, afirmou que o Japão está prestes a não conseguir funcionar como sociedade devido à baixa histórica na taxa de natalidade. Mas dessa vez, o governo japonês vem com uma proposta de tudo ou nada. Pensando em maneiras de reequilibrar a relação de nascimentos e mortes no país, Kishida anunciou que vai dobrar os gastos fiscais do governo destinados a programas que promovem a natalidade por meio de apoio à criação de filhos. Isso significa que os gastos do governo aumentariam para cerca de 4% do produto interno bruto. O governo japonês buscará nessa etapa uma política melhor, que seria basicamente ajudar os casais que desejam ter pelo menos 2 filhos a atingir suas metas de fecundidade, em vez de persuadir aqueles que não estão convencidos e encorajar a gravidez em mulheres mais jovens.
Mas além de programas voltados para a questão financeira, outros pontos precisam ser reavaliados pelo governo, como uma maior flexibilidade no trabalho, creches públicas de boa qualidade, licença maternidade e paternidade bem remuneradas ou moradia a preços acessíveis. Atualmente, a média de filhos de uma mulher japonesa é de 1,3. Essa é uma das taxas mais baixas do mundo. Somente no ano passado, o número de bebês nascidos no Japão ficou abaixo dos 800 mil. Na década de 70, esse número passava de 2 milhões. Algumas razões contribuem para a queda extrema na natalidade do país, como a alta demanda de trabalho e pouco tempo para se dedicar à criação dos filhos, o aumento do custo de vida e a desigualdade de gênero no trabalho doméstico e na criação dos filhos. E o problema da natalidade é ainda mais grave no Japão, porque a expectativa de vida aumentou nas últimas décadas, o que significa que há um número cada vez maior de idosos e de menos trabalhadores para sustentar essa fatia da população, com aposentadorias, por exemplo. Atualmente, a expectativa de vida no Japão é de 84 anos. As compras para o período da Páscoa aquecem o comércio com o aumento da demanda de chocolates. A previsão é de um crescimento expressivo nas vendas em relação ao ano passado. A época mais doce do ano está chegando e muitas lojas já estão assim, lotadas de ovos de todos os tipos, cores e sabores, para os mais variados gostos. A Ana Luísa, de 12 anos, já está contando os dias para a Páscoa. Eu adoro essa época. Eu e minha família inteira já estamos pensando. Eu amo demais chocolate. A dúvida agora é quantos ovos vai ganhar. Se vierem 10... eu como tudo. Se depender da Ana Luísa, a expectativa de vendas no Brasil vai se confirmar. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo ainda não tem uma estimativa em números, mas espera ultrapassar o faturamento de aproximadamente 2 bilhões de reais registrados em 2022. Esta loja pioneira no setor pretende faturar pelo menos 25% a mais nessa Páscoa em relação ao ano passado. E não só com as vendas dos ovos industrializados, mas principalmente com toda a matéria-prima necessária para a produção de ovos caseiros. Afinal, é nessa época que muitos microempreendedores aproveitam para ganhar dinheiro. A Edileuza já está fazendo a cotação para essa Páscoa. Há 2 anos ela decidiu empreender nessa área e diz que vale muito a pena. Dá para faturar o dobro, né, do que eu gasto. A microempreendedora conta que no começo aprendeu tudo sozinha. Mas agora... Hoje eu faço um curso assim para mim estar me aperfeiçoando mais, para você ter uma prática. Afinal, conhecimento nunca é demais e os valores são acessíveis. Nessa rede, são vários os cursos oferecidos na área. Você tem curso de R$ 29,00, de R$ 39,00, tem curso de R$ 100,00, que são os cursos de mais extenso, de maior duração, né? Mas é muito barato. A gente chegou a ter 6 mil alunos média mês, que é muito mais que uma faculdade, colocando pessoas no mercado, pessoas que pagaram dívidas, pessoas que saíram de dificuldade, que pagaram escola, que se tornaram empresas, centenas de empresas. Empresa hoje que tem 3 mil lojas que nasceram dos nossos cursos. Nunes está nesse ramo há quase 40 anos. Diz que fazer ovos de Páscoa é mais simples do que fritar um ovo, mas é preciso técnica. A gente ensina as pessoas todas as dicas, como fazer o chocolate de maneira prática e rápida. A gente tem um curso que uma pessoa só, ela consegue fazer 100 quilos por dia de ovos de Páscoa. Então imagine você fazer 100 quilos de ovos por dia, se foram ovos de 500 gramas, são 200 ovos que ela fez num dia, pode vender até no atacado e ganhar dinheiro e sair de dificuldades, né? Ou montar seu próprio negócio. Tem gente que estuda até para fazer ovos para a própria família. Quantos filhos você tem? Tenho 2 só, mas muitos sobrinhos, muita gente na família. Aí eu pensei, falei, seria legal eu aprender a fazer, até comprei um kit já de confeiteiro, já tô para fazer tudo.
Se não for para faturar nessa Páscoa, fica a dica da Lilian para ao menos economizar com os ovos. Se caso der algum resultado, quem sabe ano que vem eu começo a fazer para eles também, para vender, né? Para saber mais sobre os cursos citados na reportagem, acesse a nossa página no Instagram, @jornalismohittv. Em um mundo que consome 10 milhões de toneladas de café em um único ano, as notícias sobre o grão podem causar preocupação ou alívio. A novidade de um estudo é que a bebida pode até reduzir o risco de pressão arterial. O Brasil é um dos países que mais consome café no mundo. E nós somos os maiores consumidores de café nacional. Ou seja, consumimos o que produzimos em grande quantidade e de diversas formas. E a bebida não tem uma origem exata, mas muitos estudiosos dizem que lá no século IX, nas terras altas da Etiópia, um pastor notou que quando as suas ovelhas comiam um determinado fruto vermelho, ficavam mais ativas. O grão então foi colhido e feito em infusão, até para tentar entender como aquilo agia. E foi assim que surgiu o tão amado café. Claro que existem outras teorias sobre a descoberta da bebida, mas isso nem importa tanto quando falamos do dia que começa com um cafezinho. De manhã, precisa ter um café preto ou pode começar o dia sem o café? Precisa e ainda sem açúcar. Café puro ou café com leite, como eu vou tomar agora. Tem que ter, eu não consigo acordar, parece que o dia não começa. Olha, já fazem alguns anos que eu não começo o dia sem tomar o café. Eu preciso tomar o café. Não dá. Claro, um cafezinho ainda com canela. Me dá dor de cabeça, não consigo ficar sem o café. Eu tenho que tomar, pelo menos um pouquinho. Dizem que quem toma café no começo do dia tem melhora no ânimo e melhor capacidade de concentração. Bom, o café, ele é um estimulante natural, né? Tanto pode ser usado, de repente, como um pré-treino da academia para te dar um up, como no momento em que você está cansado no trabalho e não está se concentrando. Ele libera bem-estar, ele aumenta a sua concentração. Então, de fato, o café é uma bebida gostosa e que não traz grandes prejuízos. E não é à toa que entre 2020 e 2021, mais de 10 milhões de toneladas de café foram consumidas em todo o mundo. E a bebida tem muitos benefícios para a saúde. A descoberta mais recente é que quem consome entre 2 e 3 xícaras de café por dia tem pressão arterial mais baixa do que aquelas pessoas que não consomem a bebida ou tomam apenas uma xícara. A cafeína pode elevar a pressão arterial, mas isso não é um alerta para os hipertensos. Afinal, essa alteração é momentânea e não causa um efeito expressivo, principalmente em quem faz uso frequentemente. O café tem cafeína. Essa substância, quando entra em contato com o nosso organismo, ela vai elevar a pressão arterial. Mas não vai ser uma pressão arterial que vai ficar mantida elevada durante todo o dia. Ela tem um pico, mais ou menos em 1 hora, e esse pico vai perdurar por 3 horas. A quantidade de elevação dos níveis pressóricos vai depender da quantidade de cafeína. Então, quanto mais cafeína, maior é a elevação de pressão. Mas outros componentes bioativos do café parecem contrabalancear esse efeito com um resultado final positivo nos níveis de pressão arterial. E mesmo quem consome a bebida descafeinada também mostrou melhora na saúde. A conclusão desse estudo foi publicada na revista Nutrients e realizada por cientistas da Universidade de Bolonha, na Itália.
Ainda não está claro a que se devem esses benefícios e se estão ligados diretamente à cafeína ou aos outros vários componentes do café que têm um papel ativo. A bebida, rica em vitaminas B2, B3, B5, manganês, magnésio e potássio, quando consumida em doses controladas, só tem benefícios para a saúde. E olha só, uma pesquisa mostrou que o consumo de alimentos ultraprocessados causou a morte de 57 mil pessoas em 2019 aqui no Brasil. Em parceria da USP, a Universidade Federal de São Paulo, e a Universidade de Santiago, no Chile, o estudo demonstrou que esse problema está longe de acabar. Um dos fatores principais é a falta de tempo que as pessoas têm para efetuarem refeições de maneira mais correta. Os ultraprocessados são alimentos industrializados feitos majoritariamente ou integralmente de substâncias como óleos, açúcar e gorduras, derivados de constituintes como amido modificado ou sintetizados em laboratório, com base de matéria orgânica como petróleo e carvão. Alguns desses exemplos são os corantes, conservantes e aromatizantes. O estudo apontou que foram responsáveis pela morte de 57 mil pessoas no Brasil, com base em dados de 2019, o mais recente disponível sobre o tema. Para efeito de comparação, no mesmo ano, 45.500 pessoas foram assassinadas no Brasil, segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Para os pesquisadores, se os brasileiros reduzissem o consumo desses alimentos em 20%, 12 mil mortes poderiam ter sido evitadas. Caso a redução fosse de 50%, 29 mil. Mas o governo brasileiro parece não se preocupar com isso, já que acumula um histórico de prioridades erradas, concedendo uma série de subsídios e incentivos fiscais que barateiam e tornam mais acessíveis os produtos industrializados, enquanto dá pouco apoio à produção de frutas e legumes, principalmente de pequenos produtores. Além disso, a pesquisa revelou que o número de adultos com mais de 20 anos com excesso de peso mais do que dobrou. Subiu de 12,2% em 2003 para 26,8% em 2019. Segundo os especialistas, é necessário dar incentivos fiscais ao pequeno agricultor e favorecer hortas comunitárias para valorizar o consumo de alimentos frescos e com alto teor nutritivo, além de taxar alimentos que causam doenças. Somente dessa forma e com propagandas e programas sociais de incentivo, a população tomará conhecimento de fato sobre o perigo dos alimentos ultraprocessados. E um outro estudo realizado por cientistas norte-americanos apontou que o adoçante zero pode aumentar o risco de ataque cardíaco e derrame. Por outro lado, um grupo comercial para fabricantes de adoçantes artificiais diz que os resultados de pesquisa do tipo são contrários há décadas. O estudo mostrou que o adoçante zero leva em sua composição um substituto do açúcar chamado de eritritol, carboidrato encontrado naturalmente em muitas frutas e vegetais e que tem cerca de 70% da doçura do açúcar. Por isso, ele é utilizado para adoçar produtos com baixo teor de açúcar, assim como a estévia. Na grande maioria das vezes, ele é fabricado artificialmente em grandes quantidades e tem menos efeito laxante do que alguns outros álcoois do açúcar. Mas, embora não aumente os níveis de açúcar no sangue, ele tem sido associado à coagulação e até mesmo à morte. Os elevados níveis de eritritol no sangue de pessoas com fatores de risco existentes para doenças cardíacas e diabetes
podem levar a um ataque cardíaco e até ao derrame, já que, de acordo com o estudo, o eritritol faz com que as plaquetas sanguíneas coagulem mais facilmente e esses coágulos podem se desprender e viajar para o coração, provocando um ataque cardíaco ou até mesmo para o cérebro, provocando um derrame cerebral. A descoberta foi uma surpresa para os cientistas, que inicialmente não esperavam que o eritritol tivesse relação com problemas cardiovasculares. A comprovação liga um sinal de alerta em todas as pessoas que consomem esse tipo de produto e em toda a indústria produtora. Após a divulgação do estudo, a Calorie Control Council, grupo comercial para fabricantes de adoçantes artificiais, disse que os resultados da pesquisa são contraditórios há décadas e também afirmou que existem uma série de outras pesquisas científicas que mostram que adoçantes com baixo teor calórico, como o eritritol, são seguros e liberados para o uso no mundo todo, principalmente em alimentos e bebidas. Por fim, a associação também disse que os resultados não devem ser levados ao pé da letra, pois os participantes do estudo já poderiam apresentar um elevado risco de doenças cardiovasculares. Cerca de 20 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade, números que consolidaram o Brasil como o país com a população mais ansiosa do mundo. Nos últimos meses, especialistas citaram alguns motivos que explicam esse cenário. Olha só. Índice elevado de desemprego, inseguranças quanto ao futuro, pouca qualidade de vida, dificuldades financeiras e falta de segurança pública que fazem com que muitas pessoas saiam de casa com receio de serem assaltadas, são apontados como os principais fatores para os altos números de transtornos de ansiedade em toda a população. Além disso, a maior parte dos brasileiros tem pouco acesso a serviços de saúde mental, na maioria das vezes pelo excesso de trabalho. O uso excessivo de computadores e smartphones também influenciam negativamente nessa questão, já que as redes sociais muitas vezes acabam criando uma série de cobranças nas pessoas, por definir padrões de beleza e estilos de vida. Alguns estudos já comprovaram que quanto maior o uso de telas, como celular, maior o nível de ansiedade. Ainda mais no Brasil, que lidera o ranking dos países com pessoas que mais passam tempo conectadas, uma média de quase 5 horas e meia por dia diante dos seus aparelhos. A pandemia também foi fundamental para o aumento de brasileiros ansiosos, pois além das restrições à capacidade das pessoas de trabalhar, busca de apoio de familiares e vida social ativa, a solidão, medo de se infectar, sofrimento e morte de pessoas próximas foram fatores estressores que levaram à ansiedade e à depressão. A ansiedade é uma doença que deve ser tratada corretamente com médicos e especialistas, para evitar que ela desencadeie outros transtornos mentais, como a depressão, que acomete aproximadamente 300 milhões de pessoas no mundo todo. Ataques hackers causaram prejuízos financeiros em pelo menos 25% das empresas brasileiras no ano passado. Quase 80% delas tiveram pelo menos uma experiência de ataque de roubo de dados por e-mail. Por meio de códigos e enigmas nas programações dos sites, os hackers conseguiram impedir que as empresas tivessem acesso a dados nos sistemas afetados e cobraram pagamentos de resgate usando criptomoedas ou transações não rastreáveis. Mas mesmo tendo pago o dinheiro do resgate, apenas 7 em cada 10 companhias recuperaram o acesso aos seus dados. Para ter uma noção do tamanho do prejuízo,
Somente a Americanas perdeu cerca de R$1 bilhão em vendas após o ataque hacker registrado em fevereiro do ano passado. Perdas que empurraram ainda mais a empresa para a crise que ela se encontra. Embora o roubo de dados continue sendo bem sucedido, muitos hackers intensificaram ataques que usam telefones e sites criados para simular endereços confiáveis que contornam a autentificação multifator, que adiciona uma camada de proteção ao processo de entrada. Técnicas que, de acordo com especialistas, têm sido utilizadas há anos, mas que no ano passado foram implantadas em grande escala. A indústria PET brasileira encerrou 2022 com crescimento de 17,2% sobre o ano de 2021, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. Para este ano, a projeção de crescimento é de um dígito, entre 7% e 9%. Do faturamento de 41 bilhões e 900 milhões de reais no ano passado, 80% foi apenas da área de pet food, 14% de pet vet, que são produtos veterinários, e 6% de pet care, produtos de higiene e bem-estar animal. Entre 2020 e 2021, a alta superou os 100% do valor de comercialização. O arroz, por exemplo, um dos ingredientes do pet food mais usados, subiu mais de 100% nos últimos 5 anos. Já o milho foi mais de 200% e a soja mais de 130%. Por ano, as vendas voltadas para animais de estimação movimentam mais de 40 bilhões de reais. Mas assim como todos os outros setores, a indústria pet também reclama da alta tributária. Segundo a Abimpet, a cada R$1 pago pelo consumidor, praticamente 50 centavos são impostos. Ou seja, a faixa de tributação da alimentação de animais é a mesma de itens como bebidas e cigarros. O ideal seria uma carga tributária entre 20% e 25%. Índice que foi contemplado pelo texto da reforma tributária elaborado no ano passado. A expectativa é que seja mantido para este ano. Pesquisadores chilenos encontraram na Ilha de Páscoa um novo moai, aquelas famosas esculturas antigas que se tornaram o símbolo da ilha. Especialistas disseram que a nova descoberta deve contribuir para estudos arqueológicos sobre os antigos moradores da região. Descoberta de um novo moai em uma lagoa seca no Chile. A característica estátua da Ilha de Páscoa foi encontrada em 21 de fevereiro por uma equipe de voluntários de 3 universidades chilenas que colaboram junto à Cooperação Nacional Florestal na recuperação de uma zona úmida localizada na cratera do vulcão Rano Haraku. É uma figura de corpo inteiro de 1,60 m de comprimento que está deitada olhando para o céu. Tem características reconhecíveis, mas não claramente definidas. Foi esculpida em um tipo de rocha conhecido como toba lapilli, que só se encontra nesta cratera. De acordo com especialistas, o moai tem um alto potencial de estudo científico e natural, devido ao fato de ser o primeiro descobrimento no interior da lagoa da cratera, o que pode abrir uma nova perspectiva sobre a história da ilha e os antepassados. Por agora, não há intenção de mover a estátua, já que os moradores mais antigos desejam que continue no local e que a comunidade indígena Marruá Renua, que administra o Parque Rapa Nui, seja consultada. Muita gente gosta de tirar aquela soneca depois do almoço, mas esse momento que é tão agradável para muitos não é só uma questão de prazer ou de preguiça, também é um hábito bom para a saúde. Um estudo mostra que a soneca pode aumentar a capacidade de aprendizado e de produtividade. Vamos ver. Acordar, trabalhar, almoçar e dormir? Quem não gosta de um cochilo no meio do dia para dar aquela renovada? Mesmo com uma rotina corrida, tem muita gente que ainda dá um jeitinho de tirar uma soneca, seja no ônibus ou no horário de almoço do trabalho. Não é à toa que a hora da sesta ou siesta é tradição em vários países.
principalmente os de clima mais quente, como a Espanha e o México. Esse termo se refere à sexta hora do dia. E muitos entendem que o dia começa às 6 da manhã e a sexta hora é ao meio-dia. No Japão, ser pego cochilando no trabalho não significa demissão. E em alguns casos, o funcionário pode ser até mesmo promovido. É o chamado inemuri, ou dormindo em serviço. Uma prova de que o funcionário veste a camisa da empresa. Mas os benefícios de um cochilo durante o dia vão muito além do que só a renovada que o sono traz. Um estudo mostrou que as pessoas que têm esse hábito têm melhora na criatividade e na produtividade. E foi pensando nisso que ambientes como esse foram criados. Os chamados cochilódromos já são um sucesso entre os amantes de uma soneca. Bom, existem muitos estudos, sobre essa potência do cochilo ao meio do dia, mas de uma maneira muito geral, que todos os estudos trazem, é como se você estivesse dando um reset mesmo durante o dia. É como a gente reinicia a nossa máquina quando ela não está funcionando muito bem, é como a gente estivesse reiniciando o nosso próprio corpo. Então, o cochilo tem esse poder de fazer uma limpeza dentro do seu cérebro e você voltar muito mais ativo para o seu dia. Os pesquisadores do Centro de Sono e Cognição da NUS Medicine, com base em um exame chamado polissonografia, monitoraram o sono de 32 adultos que foram submetidos às seguintes rotinas: sonecas de 10, 30 ou 60 minutos em dias alternados. Nos dias em que as sonecas aconteceram, esses adultos apresentaram melhor resposta, mais atenção e concentração na hora de retornar ao trabalho. Infelizmente, a gente encontrou bastante preconceito, porque cochilar é coisa de preguiçoso, cochilar é coisa de quem não quer trabalhar, E é verdade, dormir no trabalho já soou como estranho e preguiçoso. Mas atualmente, muitas empresas passaram a aderir às cabines do sono, incorporando no dia a dia do funcionário uma rotina bem menos estressante. E elas são super aconchegantes e projetadas para te induzir ao sono. Desde o formato da cama, que faz com que seus pés acima do coração, faz com que a circulação sanguínea seja melhor, canais de música relaxante, música clássica, new age, sons da natureza, que é o meu preferido, e também utilização de cromoterapia como uma luz azul, que também te induz esse momento de mais de introspecção e descanso. Embora as rotinas atarefadas nem sempre permitam, impossível não reconhecer o prazer de um belo cochilo no meio da tarde. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!